Bom, agora vamos falar do for, que eu acho que é uma estrutura de repetição que é a mais utilizada aqui por nós desenvolvedores iOS, né? Que é o for, também é o for each, porque o Swift não trabalha muito utilizando o for no estilo C, tá? E como a gente trabalha com o for, então eu digito for, eu escrevo minha variável, que normalmente a gente dá o nome de index, i, se não for i vai ser j, tá? Normalmente a gente mantém essas nomenclaturas, e eu vou falar que ela está dentro de um range de 1 a 5. E aí, o que me acontece se eu mandar printar esse meu index? Porque a gente pode ver que esse meu index ele é do tipo, de algum tipo, né? Então, eu só vou comentar esses prints aqui para não atrapalhar a gente, tá bom? E aqui, na verdade, são 3 pontinhos em vez de 2. Na hora que eu mandar rodar, ele vai me printar 1, 2, 3, 4, 5, porque esse index é o valor desse range aqui, tá bom? Então, é uma outra forma de a gente trabalhar com for, tá? Com for não, quer dizer, com estruturas de repetição. Tá, e quando que eu uso o for, Bruno? Bom, quando o número de repetições é controlado por uma variável controladora, tá? Então aqui a gente tem a nossa variável index. Há necessidade de inicialização e atualização, mas que sejam simples o suficiente para que sejam acomodadas numa linha de for, tá? Então, normalmente a gente não coloca uma complexidade muito grande no for, a gente tenta sempre quebrar isso, tá? Deixar o for o menor possível. E normalmente, para casos mais complexos, realmente a gente acaba utilizando o repeat while e o while, tá? O for normalmente é quando você quiser percorrer um range, né? Então, um range determinado, de 1 a 5, ou o tamanho do seu array, que é um assunto que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, normalmente o for é utilizado para isso. A gente tem outra forma de utilizar o for também, só passando aqui para vocês, que a gente pode colocar o for index in 1, 2, 3, dois pontinhos, quer dizer menor do que 5, então significa que ele não vai entrar no 5, tá? E como vocês podem ver, por que ele não deu problema de colocar duas variáveis com o mesmo nome? Porque está dentro do for, tá? Então ele atribui esse cara aqui. Então, se eu colocar aqui uma variável let x igual, por exemplo, igual a 30, e vim aqui colocar mesma variável let x igual a 30, ele não vai dar erro de compilação. Por quê? Porque ele está entendendo que esse let x está dentro desse contexto de for. Depois que esse for acabar de executar, esse let x vai morrer, tá? Não vai ficar em memória. Então é por isso que a gente não tem esse problema. Então fica uma dica bem interessante, se você estiver trabalhando com for, você pode, com for separado, você pode colocar o mesmo nome de variável dentro deles, tá bom? E aí aqui vocês podem percorrer, e aqui se eu mandar printar, por exemplo, o meu index, vou comentar só esse cara aqui, vocês vão ver que ele vai printar de 1 até 4, que aí ele não considera o 5, tá bom? E a gente também tem uma última forma, às vezes a gente quer fazer um for um pouquinho mais complexo, tá? Mas é difícil a gente utilizar, mas só passando aqui para vocês, aí a gente usa o string from, então a gente fala que vai começar do 0, por exemplo, vai até o 10, e ele vai pulando de 2 em 2, então ele só vai me printar os números pares. Se eu vim aqui dar um print no index, o que vai acontecer? Só comentar esse aqui e mandar printar aqui, vamos ver o que ele vai printar. Vai me printar 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Porque ele foi de 0 a 10, só que pulando de 2 em 2. Beleza? A gente tem algumas palavras reservadas também quando se trata de loops, tá? Eu vou criar aqui uma func, mas não se preocupem que eu vou explicar ela mais pra frente o que acontece. Isso aqui é só pra gente poder testar, tá? Então eu vou colocar igual a teste. E vou trazer aqui o meu for, que eu fiz aqui de 1 a 5. E vou falar assim, putz, colocar aqui um int.random, que ele vai de 0 até a 50. Vamos supor que você está fazendo a sua lógica, tá? Esse cara aqui também funcionaria tanto com while como com repeat while, tá? Então vocês podem utilizar em ambos, nos três, tá? Não somente no for. Putz, se meu index for igual a 4, eu quero que ele saia da estrutura de repetição. Então a gente pode utilizar uma palavra reservada chamada return, que ele simplesmente, quando cair aqui, ele vai sair fora do nosso for, tá bom? Então, se eu vim aqui e mandar ele dar um print no nosso index, por exemplo, print index, vocês vão ver que ele vai printar somente até o 4.
Aqui eu só vou chamar nossa funçãozinha, tá? Não se preocupem que isso aqui é assunto para uma aula que vem, mas eu só quero ilustrar isso para vocês. Se eu mandar rodar, ele só printou até o 4. Fala, putz, Bruno, eu só quero que ele printe para mim os números ímpares, mas eu quero que ele não faça execução, né? Você pode usar um if, né? Então, tipo, se for igual a print, faça isso. Mas aqui só ilustrando, né? Se você quiser pular alguma coisa, tipo, se ele for tal index, eu quero que ele pule, mas vai para o próximo sem sair do loop, né? A gente pode utilizar a palavra reservada continue, por exemplo. Então, se eu mandar rodar aqui, vocês vão ver que ele não vai mais printar por exemplo, só vou alterar aqui para ficar mais claro, tá? Então, se o meu index dividido por 2 for igual a 0, eu quero que ele pule, senão eu quero que ele printe. Aí, se eu mandar rodar aqui, o que vai acontecer? Ele vai me printar somente os números ímpares, tá vendo? Porque quando ele entra aqui no número par, ele vê que essa condição é igual a 0, ele vai cair nesse continue. E aí ele vai para a próxima iteração, tá? Ele não vai sair da iteração que nem o return faz, tá bom? Então, só lembrando que o return, ele sai do for, tá? Ele sai da interação a partir de uma condição. E o continue, ele não sai do for, mas ele não executa o restante do continue, do for, ele passa para a próxima, tá bom? Então, essas são as diferenças. E, mais uma vez, só reforçando, não existe o certo e o errado na hora de que você for percorrer, fazer um loop, tá? Cada projeto vai ter suas boas práticas e isso vocês vão pegando com o tempo. Então vai ter projeto que vai preferir que vocês usem um while, vai ter projeto que vai preferir que vocês usem um for e o repeat while. Mas só lembrando, o while ele faz a verificação antes, tá? Então ele verifica antes, o repeat ele vai entrar pelo menos uma vez e depois verificar. E o for normalmente é quando a gente precisa percorrer um range de alguma coisa, tá? A gente não precisa ficar se preocupando também com variáveis controladoras, enquanto o while e o repeat while a gente pode ter o problema do loop infinito, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado aqui da parte de estrutura de repetição, tá? É bem importante isso no nosso dia a dia, principalmente que a gente trabalha bastante com o conceito de arrays, que é o conceito da próxima aula, tá? E aí eu explico melhor para vocês como a gente trabalha com for, que é do jeito certo, utilizando arrays. Beleza?